O mundo parece estar caminhando para um ponto sem retorno, e muitos se perguntam: será que já estamos vivendo os sinais do fim dos tempos? A cada notícia, catástrofe ou crise, cresce a sensação de que algo maior está prestes a acontecer. A Bíblia já nos alertava sobre esses dias, e os profetas antigos deixaram mensagens que hoje soam como um eco direto ao nosso coração. Prepare-se, pois os sinais estão diante dos nossos olhos e precisamos entendê-los antes que seja tarde demais. Jesus disse em Mateus 24, 6, 7: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Hoje vemos conflitos armados se espalhando pelo mundo, tensões políticas crescentes e um clima global de incerteza. Esses rumores de guerra são um aviso claro de que a palavra de Deus está se cumprindo em nossos dias. Outro sinal impressionante é o aumento dos desastres naturais. Terremotos, tsunamis, incêndios florestais e furacões devastam regiões inteiras em poucos instantes. Em Lucas 21, 11 está escrito: E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Nunca antes a humanidade presenciou tamanha frequência e intensidade desses eventos. A fome e a escassez também são sinais mencionados nas profecias. O livro do Apocalipse descreve o cavaleiro do cavalo preto, símbolo da fome que assolará o mundo. Hoje, milhões passam necessidades extremas, enquanto outros desperdiçam recursos em abundância. Essa desigualdade é um lembrete de que o que foi profetizado não é distante, mas presente. O mundo está cada vez mais dividido entre aqueles que têm de sobra e os que nada possuem. Outro aspecto alarmante é a corrupção moral e espiritual da humanidade. Em 2 Timóteo 3, 1, 2, lemos: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Basta observar a sociedade atual para percebermos a crescente decadência dos valores éticos e espirituais. A apostasia, ou seja, o abandono da fé, é outro marco do fim dos tempos. Igrejas inteiras têm se desviado da verdade, pregando mensagens distorcidas para agradar aos homens em vez de agradar a Deus. Em 1 Timóteo 4, 1 está escrito: Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso já é realidade em muitas partes do mundo. A ciência e a tecnologia avançam em ritmo acelerado, mas esse progresso não vem acompanhado de sabedoria espiritual. Daniel 12:4 profetizou: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o saber se multiplicará. Vivemos em uma era de conhecimento exponencial, mas também de maior afastamento de Deus. Outro sinal evidente é o aumento da violência e da criminalidade. Mateus 24, 12. Alerta. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A brutalidade nas ruas, os crimes hediondos e a falta de compaixão refletem esse cumprimento. O amor ao próximo se torna cada vez mais raro, e o egoísmo reina nos corações. A perseguição aos cristãos também é um alerta bíblico que se cumpre diante de nós. Em muitas nações, seguir a fé cristã é motivo de prisão, tortura e até morte. Em Mateus 24, 9, Jesus advertiu: Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nunca tantas pessoas sofreram por sua fé como nos tempos atuais. Um dos sinais mais surpreendentes é a restauração de Israel como nação, algo que ocorreu em 1948. Essa profecia se cumpre em nosso tempo,
e mostra que o relógio profético de Deus está em contagem regressiva. Em Ezequiel 37, a visão do vale de ossos secos aponta para a restauração do povo judeu, algo que já podemos ver com clareza nos dias de hoje. Também não podemos ignorar a crescente união mundial em torno de um governo e uma economia globalizada. O Apocalipse nos alerta sobre a chegada de um sistema no qual ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. O avanço das moedas digitais e sistemas de rastreamento financeiro são prenúncios claros desse cenário. A proliferação de falsos profetas e líderes religiosos enganosos é outro sinal dos últimos dias. Jesus disse em Mateus 24:24: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Essa realidade é evidente quando olhamos para tantas seitas e doutrinas manipuladoras espalhadas pelo mundo. A natureza também geme, como descrito em Romanos 8:22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O clima em colapso, espécies em extinção e desastres ambientais sem precedentes revelam que a própria criação anuncia a proximidade do fim. A busca desenfreada por prazer é um dos sinais mais evidentes da nossa era. Paulo advertiu em 2 Timóteo 3:4 que os homens seriam amantes dos prazeres mais do que amigos de Deus. Hoje, vemos uma cultura de hedonismo e imediatismo, onde a felicidade é buscada em prazeres passageiros, ignorando as verdades eternas. A evangelização mundial também faz parte dos sinais finais. Jesus disse em Mateus 24:14: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Nunca o evangelho esteve tão acessível a tantos povos e nações como agora, graças à internet e às missões globais. Diante de todos esses sinais, não podemos ignorar a urgência da mensagem bíblica. O fim pode não ser hoje ou amanhã, mas os sinais apontam que estamos cada vez mais próximos. É hora de despertar, abrir os olhos e reconhecer que a palavra de Deus se cumpre diante de nós. Aqueles que estiverem atentos, vigilantes e firmes na fé, não serão surpreendidos. O tempo em que vivemos é como uma ampulheta prestes a esvaziar. Os sinais bíblicos não estão mais apenas em profecias antigas, mas em manchetes de jornais, em notícias que percorrem o mundo em segundos. Cada catástrofe, cada conflito e cada mudança drástica na sociedade ecoa o que já foi anunciado há milhares de anos. E isso desperta em nós uma pergunta inevitável: estamos preparados para o que está por vir? O Apocalipse revela que nos últimos dias surgirá um poder capaz de controlar as massas como nunca antes. Apocalipse 13, 16, 17 declara: E faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal. A tecnologia atual, com chips, biometria e sistemas digitais, está pavimentando o caminho para que esse cenário seja possível. Outro ponto crucial é a intensificação das epidemias e doenças. A pandemia recente mostrou ao mundo o quanto somos frágeis e como um vírus pode paralisar nações inteiras. Em Lucas 21:11, Jesus já alertava sobre pestilências que viriam sobre a terra. O medo e a incerteza que vivemos são apenas uma amostra do que está descrito para os tempos finais. As crises econômicas também não podem ser ignoradas. A instabilidade nos mercados, a inflação crescente e a miséria em várias nações confirmam o que está escrito em Tiago 5:1-3. Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas roupas estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. A palavra mostra que a confiança nas riquezas será inútil no fim. Outro aspecto que chama a atenção
é o aumento do engano e da manipulação das massas. Fake news, ideologias enganosas e distorções da verdade dominam a sociedade. Em 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12 está escrito: "E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade." Estamos diante de um mundo que já prefere a mentira à verdade. A violência nas cidades atinge níveis alarmantes. A cada dia, notícias de massacres, guerras urbanas e crimes brutais nos lembram do que Jesus falou em Mateus 24, 12. "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Esse esfriamento do amor é visível nas relações humanas, nas famílias desfeitas, nas amizades corrompidas pela indiferença. Outro sinal impactante é a hostilidade contra os valores cristãos. Em muitos lugares, defender a fé é motivo de perseguição, cancelamento e ódio. João 15, 18, 19. Nos lembra das palavras de Jesus: "Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim." Essa rejeição não é apenas contra os cristãos, mas contra o próprio Cristo que habita neles. O retorno dos judeus à sua terra natal também é um dos sinais mais claros da profecia cumprida. Isaías 66, 8 questiona: "Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Pode, porventura, nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez?" Israel renasceu em 1948 como nação em um único dia, algo inédito na história da humanidade. Outro sinal marcante é a decadência das nações poderosas. O orgulho, a idolatria e a corrupção corroem governos que antes pareciam inabaláveis. Jeremias 51, 7, 8 fala da queda da Babilônia. "Caiu Babilônia de repente e ficou arruinada. Uivai por ela." Hoje vemos impérios modernos desmoronando, enfraquecidos internamente por suas próprias falhas. Os sinais nos céus também têm chamado atenção. Eclipses, luas de sangue e fenômenos inexplicáveis reforçam o que Jesus disse em Lucas 21, 25. "E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas." O universo parece anunciar, com sua própria linguagem, que algo grandioso se aproxima. Outro ponto importante é o avanço da maldade disfarçada de bem. Isaías 5:20 adverte: "Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade." Vemos valores sendo invertidos, e aquilo que antes era vergonhoso, agora sendo celebrado como liberdade. A idolatria moderna também é um sinal. Não se trata apenas de adorar imagens, mas de colocar o dinheiro, a fama, o poder e o prazer acima de Deus. Em Colossenses 3:5, Paulo alerta: "Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria." Essa realidade está diante de nós. A divisão entre os povos também se intensifica. Guerras civis, polarização política e ódio entre culturas mostram que as palavras de Jesus em Mateus 24, 7 se cumprem. "Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino." Nunca houve tantos conflitos internos e externos como agora. Outro sinal está no colapso da família. O desrespeito aos pais, a desvalorização do casamento e a destruição dos laços familiares revelam a degradação da sociedade. Em Efésios 6, 1-2, Paulo lembra: "Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe." A desobediência é hoje a marca de uma geração que ignora a autoridade. Diante de todos esses sinais, a urgência é clara. A Bíblia não nos deixou no escuro, mas nos mostrou a verdade com séculos de antecedência. Cada profecia cumprida é um lembrete de que o tempo está se esgotando. A grande questão é:
Você está atento ou vai deixar passar o chamado divino? Há um alerta constante ecoando na história. O fim dos tempos não será algo escondido, mas visível a todos os que estiverem atentos. Cada profecia cumprida serve como um aviso para que despertemos. Em Mateus 24:33, Jesus disse: Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. O mundo clama, a natureza grita e a humanidade se perde em meio ao caos. Mas a palavra permanece como um farol que aponta o caminho. Um dos sinais que mais impressiona é a frieza espiritual. As pessoas têm cada vez menos interesse pelas coisas de Deus, preferindo dedicar sua vida a prazeres passageiros. Em Apocalipse 3, 15 e 16, Jesus repreende a igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A mornidão espiritual é um dos maiores perigos de nossa geração. Também vemos a expansão de ideologias que desafiam diretamente os princípios bíblicos. Leis e sistemas sociais são criados para promover aquilo que a palavra de Deus condena. Em 2 Pedro 2, 1-2 está escrito: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. O engano se espalha, e muitos são levados a acreditar no erro. Outro ponto importante é a multiplicação de sinais sobrenaturais. Muitos relatam aparições, visões e acontecimentos inexplicáveis. Mas a Bíblia nos alerta em 2 Coríntios 11:14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Nem todo sinal vem de Deus, e por isso é necessário discernimento. O inimigo tentará enganar até os escolhidos. Os desastres climáticos são mais uma prova de que o mundo está em convulsão. Inundações, secas, incêndios e furações crescem em intensidade e frequência. Em Isaías 24:20 lemos: De todo vacilará a terra como o bêbado, e será movida e removida como a choça. A natureza reflete a instabilidade de uma humanidade desconectada do Criador. A violência contra inocentes também é um marco dos últimos tempos. Crianças e jovens são vítimas de guerras, abusos e sistemas corruptos. O profeta Jeremias já lamentava: As nossas heranças passaram a estranhos, as nossas casas a forasteiros. Lamentações 5:2. Essa degradação social mostra que a maldade não poupa sequer os mais frágeis. Outro ponto que chama a atenção é o avanço das alianças políticas e militares. As Escrituras mencionam coalizões de nações que se levantarão contra Israel e contra os princípios divinos. Zacarias 12:3 declara: Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Hoje vemos uma pressão mundial sobre Israel, algo que confirma o cenário bíblico. O crescimento da apostasia também é visível no surgimento de líderes que negam a divindade de Cristo. Em 1 João 2:22 está escrito: Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Esse espírito de engano já age no mundo, preparando o terreno para a manifestação do anticristo final. Outro sinal é o aumento da ansiedade e do medo coletivo. Milhões vivem sob pressão emocional, vítimas da depressão e da falta de esperança. Em Lucas 21:26, Jesus disse: Os homens desmaiarão de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Nunca se falou tanto em crises de pânico e doenças emocionais como nos dias de hoje. As mudanças rápidas no cenário mundial também confirmam as palavras de Jesus. Ele disse em Mateus 24:22: E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. A velocidade dos acontecimentos e a intensidade das crises apontam para esse encurtamento profético. Outro ponto é a crescente idolatria da ciência.
Embora o conhecimento humano seja útil, muitos colocam sua confiança apenas na tecnologia e na ciência, esquecendo do Criador. Em Romanos 1:22, Paulo disse: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Essa confiança cega no homem afasta a humanidade de Deus. O enfraquecimento da fé nos lares também é um sinal doloroso. Famílias inteiras se afastam da oração, da leitura da Bíblia e do ensino de Cristo. Em Deuteronômio 6:7, Deus instruiu: e as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. Mas hoje, muitos lares estão vazios da presença divina. Outro sinal alarmante é a banalização do pecado. Aquilo que antes era visto como errado agora é celebrado em músicas, filmes e redes sociais. Romanos 1:32 descreve esse cenário, os quais, conhecendo a justiça de Deus, não somente fazem, mas também consentem aos que fazem. A imoralidade é exaltada enquanto a santidade é ridicularizada. A fome espiritual é visível em todos os lugares. Apesar de tanta informação disponível, muitos permanecem vazios, buscando respostas em lugares errados. Amós 8:11 declara: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O mundo clama por uma palavra verdadeira. O aumento das catástrofes econômicas e sociais prova que a esperança humana é limitada. Sistemas caem, governos falham, mas a profecia permanece inabalável. Em Hebreus 12:27 lemos: e esta palavra: ainda uma vez abalançarei, não só a terra, mas também o céu. O que não for firmado em Deus será abalado. O cenário atual do mundo é como uma tempestade que se aproxima com nuvens escuras, trovões e relâmpagos, anunciando que algo grandioso e inevitável está prestes a acontecer. Muitos olham ao redor e tentam encontrar explicações naturais para os acontecimentos, mas as Escrituras já haviam previsto cada detalhe. Em Mateus 16:3, Jesus disse: hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não reconheceis os sinais dos tempos? Agora mais do que nunca precisamos estar atentos. A decadência espiritual é talvez o sinal mais gritante. Igrejas transformadas em palcos de espetáculo, pregadores buscando aplausos em vez de salvação e multidões sedentas apenas de mensagens agradáveis. 2 Timóteo 4:3 nos alerta: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Esse tempo chegou, e vemos a verdade sendo trocada por ilusões. Outro sinal poderoso é a intensificação da violência mundial. Não se trata apenas de guerras entre nações, mas de uma violência generalizada dentro das próprias sociedades. Crimes bárbaros, ódio gratuito e maldade sem limites se multiplicam a cada dia. Em Gênesis 6:11, antes do dilúvio, a terra estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Esse mesmo espírito de violência retorna agora como prenúncio do fim. A perseguição aos cristãos cresce em escala global. O que antes parecia distante agora se aproxima de todos nós. Em muitos países, professar a fé em Cristo significa arriscar a própria vida. Em Mateus 24:9, Jesus avisou: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Estamos vivendo exatamente esse cenário. Outro sinal é a proliferação de falsos milagres e enganos espirituais. O mundo está cheio de líderes que manipulam multidões com promessas vazias. Apocalipse 13:13 fala sobre aquele que faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Muitos correm atrás de sinais, mas esquecem que a verdadeira fé está na palavra de Deus. As crises ambientais e climáticas também nos lembram da instabilidade da criação. Tsunamis,
furacões e incêndios devastam continentes inteiros. Em Joel 2:30-31, lemos: E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esses sinais não podem ser ignorados. Outro ponto alarmante é a apostasia dentro dos lares cristãos. Famílias antes firmes na fé agora se afastam dos caminhos do Senhor. O inimigo trabalha para destruir a base da sociedade, que é a família. Em Josué 24:15, está escrito: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas muitos lares têm se tornado reféns da indiferença espiritual. O avanço da imoralidade sexual também é uma marca inegável dos últimos dias. Em Romanos 1:26-27, Paulo descreve práticas impuras e distorções da natureza humana como sinais do afastamento de Deus. Hoje vemos esses comportamentos não apenas aceitos, mas celebrados, confirmando o que já foi escrito. Outro sinal está na busca desenfreada pelo poder econômico e político global. Líderes se unem em blocos, discutem moedas digitais e sonham com uma governança mundial. Em Apocalipse 17:13 está escrito: Estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Esse alinhamento já está em curso e não pode ser ignorado. A degradação da verdade é outro alerta. Vivemos em tempos em que a mentira é apresentada como verdade e a verdade é rejeitada. Isaías 59:14 diz: E o juízo se retirou, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas. Esse é exatamente o cenário das sociedades modernas. Outro aspecto é a exaltação do homem como se fosse Deus. A ciência promete vida eterna, a tecnologia promete substituir a fé, e muitos acreditam que podem alcançar a imortalidade sem Deus. Em 2 Tessalonicenses 2:4, Paulo descreve o anticristo como aquele que se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Esse espírito de rebelião já atua fortemente. As guerras e rumores de guerras continuam a crescer. Conflitos armados surgem em várias partes do mundo, trazendo instabilidade global. Em Apocalipse 6:4, é descrito o cavaleiro do cavalo vermelho, símbolo de guerra e sangue. Essa realidade se torna cada vez mais frequente diante de nossos olhos. Outro sinal que chama a atenção é o esfriamento do amor humano. Pessoas indiferentes, sociedades individualistas e uma geração marcada pelo egoísmo. Em Mateus 24:12, Jesus já havia previsto: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse vazio espiritual é um dos mais fortes indicadores de que estamos próximos do fim. A fome física e espiritual também cresce. Enquanto milhões passam necessidade de alimento, outros sofrem pela falta de esperança e fé. Em Amós 8:11 está escrito que haverá fome de ouvir as palavras do Senhor. Hoje, o mundo tem abundância de informações, mas carece da verdade que salva. Em Marcos 13:35-36, Jesus disse: Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. O maior perigo não é o fim em si, mas ser pego de surpresa sem estar preparado. O mundo caminha para um clímax profético, onde todas as peças se encaixam como um grande quebra-cabeça divino. Cada sinal mencionado até aqui aponta para um desfecho inevitável: a volta gloriosa de Jesus Cristo. Em Mateus 24:30 está escrito: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Essa promessa é a esperança dos que creem e o temor dos que rejeitam a verdade. A volta de Cristo não será em segredo, mas um acontecimento visível e impactante para toda a humanidade. O Apocalipse descreve em 1:7: Eis que vem com as nuvens,
e todo o olho o verá. Não haverá esconderijo, não haverá desculpas, não haverá como negar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O universo inteiro se curvará diante da sua glória. Outro ponto crucial é o juízo final. A Bíblia declara em Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Cada pessoa, independente de posição, riqueza ou poder, estará diante do trono de Deus. Será um momento de acerto de contas, onde apenas os que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro terão salvação. Os que rejeitaram a Cristo experimentarão a condenação eterna. Apocalipse 20:15 afirma: E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Essa é a realidade mais dura e inevitável para quem decide viver distante de Deus. Mas ainda há tempo de mudar esse destino, enquanto a graça está disponível. Por outro lado, para os que perseverarem na fé, haverá recompensa eterna. Em Apocalipse 21:4 está escrito: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. A eternidade com Cristo é o maior presente que alguém pode receber. Um lugar de paz plena, justiça perfeita e alegria sem fim. Outro detalhe marcante é a promessa da Nova Jerusalém. A Bíblia descreve em Apocalipse 21:2: E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Essa cidade simboliza a união eterna entre Deus e seu povo. Nada corrupto ou impuro entrará ali, apenas os salvos em Cristo. A urgência da mensagem é clara. Não há tempo a perder. Jesus disse em Mateus 24:44: Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O chamado é para que estejamos preparados a todo momento, pois ninguém sabe o dia nem a hora. A esperança cristã não está no mundo, nem em governos, nem em riquezas, mas no Cristo que virá. Paulo declarou em Filipenses 3:20: Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa expectativa deve moldar nossas escolhas, nossa fé e nossa vida diária. Outro ponto é o aviso contra a distração. Muitos vivem ocupados demais com os prazeres e preocupações da vida, esquecendo-se do essencial. Em Lucas 21:34, Jesus alertou: Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glotonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. O perigo da distração é ser pego de surpresa no momento da vinda do Senhor. A mensagem final das Escrituras é de esperança e de urgência ao mesmo tempo. Em Apocalipse 22:12, Jesus declara: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Ele vem em breve, e cada um deve decidir se estará pronto para encontrá-lo. O Evangelho que hoje alcança todas as nações é o sinal final de que o tempo está próximo. O cumprimento de Mateus 24:14 está diante de nós. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Estamos vivendo a última geração antes da volta de Cristo. O clamor das Escrituras ecoa em Apocalipse 22:20. Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Essa é a oração de todos os que esperam sua volta. A expectativa não é de medo, mas de alegria, pois a promessa está prestes a se cumprir. Diante de tudo isso, a escolha está em suas mãos. O fim dos tempos não é apenas uma teoria ou uma história distante. É uma realidade que se aproxima a cada dia. Os sinais estão claros, a palavra é verdadeira e a decisão precisa ser tomada agora. Seguir a Cristo é a única forma de estar preparado.